Imagine acordar em um mundo onde o ar virou o inimigo, onde o toque de um sino não anuncia a fé, mas a morte, onde cidades inteiras desaparecem em silêncio. No século XIV, a humanidade enfrentou algo que não podia ver, não podia entender e não podia combater. Esta não é apenas a história de uma doença, é a história do colapso de uma civilização. Bem-vindo à Peste Negra. Quando a morte passou a morar dentro das casas. No coração do século XIV, algo mudou de forma tão abrupta que pareceu sobrenatural. Pessoas iam dormir como em qualquer outra noite, sem dor, sem febre, sem medo. Mas, ao amanhecer, despertavam com o corpo em chamas. A febre vinha sem aviso. Logo surgiam inchaços dolorosos sob os braços, no pescoço, na virilha. A pele escurecia. O corpo entrava em colapso. Em questão de dias, às vezes de horas, famílias inteiras desapareciam. Os sinos das igrejas tocaram tantas vezes que deixaram de cumprir sua função. Cidades pararam de registrar mortes porque já não fazia diferença. Os cemitérios transbordaram. As ruas antes barulhentas tornaram-se silenciosas. E por toda a Europa ecoava uma única pergunta, aterradora: isso é o fim do mundo? O que ninguém compreendia naquele momento era que estavam presenciando a maior pandemia da história humana registrada. Um evento que eliminaria até metade da população europeia e transformaria definitivamente o curso da civilização. Esse evento ficou conhecido como a Peste Negra. E uma vez iniciada, não havia como fugir. A Europa antes do colapso. Um mundo no auge. Para entender a magnitude da queda, é preciso entender de onde a humanidade caiu. O início do século XIV não era uma era de decadência. Pelo contrário, a Europa vivia o auge da Alta Idade Média. Durante gerações, um período climático favorável, conhecido como período quente medieval, garantiu colheitas abundantes. A população cresceu de forma explosiva. Em apenas 2 séculos, o número de habitantes quase dobrou. As cidades se expandiram além das antigas muralhas romanas. Paris, Londres, Florença e Veneza tornaram-se centros densos, vibrantes, caóticos e vivos. Catedrais góticas se erguiam como símbolos de fé, poder e avanço técnico. Mais importante ainda, o mundo estava conectado. Mercadores europeus tinham acesso a seda, especiarias e metais preciosos vindos do outro lado do continente asiático graças a uma vasta rede comercial protegida pelo Império Mongol, a chamada Pax Mongólica. Era uma espécie de internet medieval, ligando continentes, culturas, ideias e riquezas. Mas essa conexão tinha um preço. A mesma rede que trazia prosperidade estava prestes a transportar a maior tragédia da história humana. O inimigo invisível das estepes. A origem do desastre não estava nas cidades de pedra da Europa, mas a milhares de quilômetros de distância, nas vastas estepes da Ásia Central, regiões que hoje correspondem ao Quirguistão, Mongólia e norte da China. Terras de extremos climáticos, invernos brutais, verões escaldantes, horizontes infinitos. Ali existia, há milênios, um agente biológico silencioso, a bactéria Yersinia pestis. Ela vivia em relativo equilíbrio dentro de populações de roedores, como marmotas e esquilos terrestres. Durante séculos, permaneceu longe de grandes centros humanos. Mas esse equilíbrio foi rompido. Por volta da década de 1330, mudanças ambientais severas, possivelmente secas prolongadas seguidas de chuvas intensas, devastaram as fontes de alimento desses animais. Famintos, eles se aproximaram de assentamentos humanos, e suas pulgas vieram junto. Foi ali que ocorreu o salto fatal, do animal para o ser humano.
A doença entra na rota do comércio. Os primeiros infectados provavelmente não entenderam o que estava acontecendo. Febre alta, vômitos, e então os inchaços nos gânglios linfáticos, os bubões, que dariam nome à peste bubônica. As notícias viajavam lentamente no mundo medieval, mas o medo viajava mais rápido. Relatos fragmentados começaram a chegar ao Mediterrâneo. Falava-se de cidades inteiras no Oriente abandonadas, de povos desaparecidos, de terras amaldiçoadas. Os europeus ouviam com horror, mas também com distanciamento. Acreditavam que aquilo era castigo divino aplicado a terras estrangeiras. Eles não sabiam que a morte já estava a caminho, seguindo exatamente as mesmas rotas das especiarias em seus pratos. Cafa, o portão do inferno. O ponto decisivo dessa história foi a cidade de Cafa, na península da Crimeia, uma colônia fortificada da República de Gênova, rica, estratégica, cosmopolita. Era o elo entre o comércio terrestre asiático e o mundo marítimo europeu. Em 1346, Cafa foi cercada pelo exército da Horda Dourada, liderado por Janibeg Khan. O cerco se arrastou por meses, até que algo inesperado começou a dizimar os sitiantes. A peste se espalhou entre os mongóis. Corpos escureciam, soldados morriam aos milhares. Diante da derrota iminente, Janibeg tomou uma decisão desesperada. Ordenou que os corpos dos soldados infectados fossem lançados para dentro da cidade usando catapultas. Durante dias, cadáveres caíam do céu. A fortaleza foi violada biologicamente. Os navios que levaram a morte à Europa. Dentro de Cafa, o pânico tomou conta. Os mercadores genoveses recorreram ao que tinham de mais valioso, seus navios. Fugiram com mercadorias, refugiados e a peste. Os navios cruzaram o Mar Negro, passaram por Constantinopla e entraram no Mediterrâneo, o coração econômico da Europa. Cada porto visitado se tornava um novo foco de infecção. O primeiro grande colapso foi em Messina, na Sicília. Quando os navios atracaram, muitos tripulantes já estavam mortos. Os sobreviventes deliravam, cobertos de feridas negras. As autoridades expulsaram os navios tarde demais. Os ratos e as pulgas já haviam desembarcado. A Europa em chamas. Porto após porto caiu. Gênova, Veneza, Marsella, Dubrovnik. Tentativas de quarentena surgiram, como o lazareto veneziano, onde navios esperavam 40 dias antes de atracar. Mas para a primeira onda, já era tarde. As cidades medievais eram armadilhas perfeitas. Ruas estreitas, casas coladas, esgoto ao a céu aberto. Quando a peste chegava, a cidade morria. O colapso do conhecimento. Sem teoria dos germes, médicos culparam o ar, os planetas, alinhamentos astrológicos. Recomendavam sangrias, proibiam banhos, queimavam ervas aromáticas. Cada tentativa racional piorava a situação. A constatação de que todo o conhecimento disponível era inútil gerou um colapso psicológico coletivo, quando a sociedade se desfez. O escritor Giovanni Boccaccio descreveu Florença em colapso. Pais abandonando filhos, esposas deixando maridos, doentes murados dentro de casa. Leis desapareceram, mercados fecharam, a vida urbana cessou. Valas comuns substituíram funerais. As trevas, ruas vazias, medo do ar, isolamento, culpa, fé e barbárie. Sem respostas, surgiram culpados. Movimentos de autoflagelação tomaram cidades. Pogroms contra judeus se espalharam pela Europa. A peste revelou o pior da humanidade. Campos silenciosos. No campo, vilas inteiras desapareceram, colheitas apodreceram, animais vagavam livres. A natureza retomava o espaço humano. Depois do Apocalipse. Por volta de 1351, a peste perdeu força, não por cura, mas por falta de vítimas.
Entre 75 e 200 milhões de pessoas morreram. Mas dos escombros nasceu um novo mundo. Com escassez de mão de obra, salários subiram. O feudalismo começou a ruir. A sociedade mudou para sempre. O eco no presente. A peste negra foi um teste de civilização. E testes costumam se repetir. Ruas vazias, medo do ar, isolamento. Talvez essa história não esteja tão distante quanto parece.